Olá, sou o professor Ricardo Luz. Nessa videoaula vamos abordar o tema educação corporativa. O ambiente empresarial vem passando por grandes transformações e essas transformações vêm exigindo da função de recursos humanos das empresas uma mudança também na forma de educar, de formar, de qualificar tanto os colaboradores quanto adotar ações educacionais em favor do desenvolvimento das organizações. E é isso que nós vamos comentar, vamos falar nessa videoaula. Temos observado um intensivo uso de conhecimento nas empresas. Muitas empresas, cada vez mais empresas, utilizam o conhecimento, a alta qualificação dos empregados, a tecnologia da informação, as suas marcas, as suas patentes como ativos intangíveis que são responsáveis pelo sucesso das organizações. Isso coloca no ambiente empresarial o conhecimento como um ativo estratégico para as organizações. Observamos que a validade do conhecimento vem cada vez reduzindo na sua duração. Hoje, um profissional que se forma, alguns chegam a dizer que esse conhecimento adquirido precisa ser renovado em não mais que 2 anos. Então, cada vez mais, por conta das frequentes e aceleradas mudanças, especialmente as mudanças tecnológicas, há uma necessidade de reposição permanente, de atualização permanente do conhecimento dos trabalhadores. Nós percebemos também no ambiente organizacional uma crescente participação de receitas de produtos recém-lançados, de produtos e de serviços novos. A participação no faturamento da empresa desses novos produtos, desses novos serviços, vem crescendo cada vez mais. E isso implica na necessidade da empresa estar, consequentemente, inovando os seus produtos, os seus serviços. Cada vez mais, por conta dessa mudança, as empresas se veem diante da necessidade de contratação de profissionais com uma elevada qualificação. Por outro lado, nos deparamos, nós, profissionais de RH, com uma baixa disponibilidade de talentos. Essa é uma grita, essa é uma queixa uníssona dos profissionais de recursos humanos. Há muita gente disponível, mas poucos talentos disponíveis. Esse comportamento, né, lifelong learning, exigindo um aprendizado permanente ao longo da vida, é uma exigência, né, para que os trabalhadores se mantenham adaptáveis, se mantenham capazes de terem a sua empregabilidade garantida no mercado de trabalho. Nós verificamos que a aprendizagem passou a ser um ativo estratégico para poder potencializar as competências, tanto as competências dos trabalhadores, como as competências que são essenciais aos negócios, aquelas que chamamos de core business. Com isso, com esse quadro que eu acabei de mencionar, com esses fatores que estão
modificando o comportamento do ambiente organizacional, as empresas passam a ter uma necessidade de se tornarem empresas educadoras, empresas que promovam uma cultura de aprendizagem permanente, onde esse aprendizado ele é voltado, é direcionado aos objetivos e às estratégias das organizações. Tudo isso, todo esse comportamento fez com que o trabalho e o aprendizado caminhassem juntos, caminhassem lado a lado. Esse ambiente, essa mudança de comportamento organizacional tornou a gestão do conhecimento uma atividade fundamental para o sucesso das organizações. E é diante desse cenário, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês, é que surge e se consolida a utilização da educação corporativa na área de RH, tendo como um elemento de operacionalização as universidades corporativas. O RH tinha, na sua função formadora de capacitação de pessoas, de dotação de competências nos colaboradores, a função de treinamento. E essa função foi expandida para um conceito maior, que é a educação corporativa. E essa educação corporativa tem como o elemento de operacionalização dessa ação educacional as suas universidades corporativas. Então, podemos resumir que o principal objetivo da educação corporativa é desenvolver competências para os trabalhadores e também as competências organizacionais, que garantem, né, o sucesso e a sustentabilidade das organizações. Vamos falar um pouco da educação corporativa, comparando-a com a função treinamento, essa função tradicional da área de RH, de formar, de qualificar, de habilitar profissionais para exercerem os seus cargos. A educação corporativa, em comparação com a função de treinamento, a educação corporativa usa um outro foco, tem um outro foco. Ela deixa de se ater à formação, ao desenvolvimento somente dos colaboradores, ou seja, a geração de competências humanas, para focar na aprendizagem das organizações, gerando as competências organizacionais, garantindo as core competências, aquelas competências que são essenciais para todas as principais funções de uma organização e para os seus resultados financeiros e econômicos. E com isso, essa mudança de foco da formação, da capacitação, da geração de competências do treinador para a empresa, visa, como consequência, melhorar a performance das organizações. As ações educacionais dentro de um ambiente da educação corporativa toma como base, toma como referência, toma como foco essas ações educacionais os próprios objetivos e as estratégias, as diretrizes das organizações. O treinamento tem como foco as necessidades do trabalhador. A educação corporativa também vai ter como foco o trabalhador, mas também tem como foco as necessidades da organização. Então, as suas ações educacionais, quando se referem
a aprendizagem organizacional toma aí como base, como endereçamento, os objetivos, as estratégias e as diretrizes da organização. Como eu disse, distinguindo-se da função de treinamento, a educação corporativa tem um outro público-alvo, que não é somente os trabalhadores. Tem sim os trabalhadores como foco das suas ações educacionais, mas ela tem um público-alvo mais expansivo. Ela procura atender a toda a cadeia de valor, a todos aqueles atores que fazem parte da rede de relacionamento das organizações. Então, ela deixa de focar somente nos trabalhadores e estende as suas ações educacionais para os clientes, para os fornecedores, para os distribuidores, e algumas dessas universidades corporativas atendem, inclusive, as comunidades, atendem ao interesse, oferecem programas para a comunidade, programas de interesse geral, programas de treinamento que vão capacitar todas as pessoas que trabalham nas funções administrativas, de RH, de finanças, de marketing, de TI, de logística, de RH, e também oferecem formações, treinamentos em termos de liderança. Esse foco diferenciado, esse foco externo, traz para a empresa uma série de vantagens na medida em que a empresa, ao prestar esse serviço, ela consegue, do ponto de vista comercial, mercadológico, ter diversos benefícios. E essa extensão mais ampla, né, das ações educacionais da área de RH, que antes se restringiam aos empregados e agora elas são extensivas aos clientes, vejam, aos clientes, aos fornecedores, aos revendedores, distribuidores, isso faz com que o RH também se torne um parceiro mais efetivo do negócio, que era sempre uma necessidade da área de RH, né, de estar mais próxima do negócio. Então, além das nossas atividades como business partner, prestando consultoria a todas as lideranças internas da empresa, passamos a também fornecer treinamentos, digamos assim, para os parceiros comerciais das organizações. Isso ampliou profundamente o desafio da área de RH nessa função educativa. Vamos ver agora, vamos conhecer alguns desafios das universidades corporativas, que, como eu disse, são o agente de operacionalização da educação corporativa. O primeiro grande desafio é gerenciar, administrar essa acelerada depreciação do conhecimento. Como eu disse, o conhecimento, né, os nossos saberes, eles têm um tempo agora de vida, um tempo de duração. E por conta dessa depreciação, que cada vez se intensifica mais, isso exige uma renovação permanente dos conhecimentos de todos os colaboradores da empresa. E aí não essa acelerada depreciação, como eu já acabei de falar, exige uma imediata e sistemática reposição dos conhecimentos de todos os colaboradores. E aí também nos coloca diante dessa nova relação
do RH, exercendo essa função de educação junto à cadeia de relação, à cadeia produtiva, né? Junto aos clientes, aos fornecedores, distribuidores e até mesmo oferecendo ações educacionais para a comunidade, para atender a comunidade. Um outro desafio importante, muito comum nas universidades corporativas, é a difusão, né, da missão, da visão, dos valores. As universidades corporativas têm isso como um dos seus desafios, dos seus compromissos, trabalhar a questão da cultura das organizações, difundindo os valores, difundindo essas diretrizes organizacionais, a missão, visão, valores. Vamos falar agora, apresentar algumas características das universidades corporativas. O treinamento, muitas vezes, ele tem uma conotação, um foco mais operacional, mais voltado para determinadas tarefas, para melhorar o desempenho dos colaboradores em alguma tarefa de algum cargo. Quando nós falamos de educação corporativa, nós falamos de ações educacionais com foco estratégico, sempre tendo em mira objetivos e as estratégias da empresa para serem viabilizadas. Então, os treinamentos são sempre, eles têm, de um modo geral, esse foco, esse olhar mais estratégico. Nós também trabalhamos nas universidades corporativas a questão do autodesenvolvimento, oferecendo uma série de experiências educacionais que facultam aos trabalhadores esse autodesenvolvimento. Nós também, as universidades corporativas, utilizam, né, novas metodologias, estão sempre atentas ao uso de novos recursos, novas metodologias utilizadas na educação. Nas universidades corporativas, uma outra característica é do uso, da utilização, melhor dizendo, de executivos, do presidente, dos diretores, de gerentes, né, bastante experientes, sendo convidados para serem instrutores, para serem apresentadores dos programas de treinamento, já que eles têm aquele foco estratégico. Essas universidades, embora tenham esse nome, elas não são instituições de ensino formais, acadêmicas, embora utilizem essa denominação. Elas não são reconhecidas oficialmente pelo MEC, elas são de foro íntimo das organizações. Elas são, algumas até possuem uma estrutura física para a realização dessas ações, mas muitas utilizam um ambiente virtual. Então, elas acabam sendo mais virtuais do que físicas na formação de recursos humanos, na geração dessas competências humanas e organizacionais. E algumas também são autofinanciáveis, elas são autossustentáveis, elas conseguem, inclusive, recursos para se manterem autonomamente. E é muito comum as universidades corporativas também contarem com o apoio de renomadas instituições de ensino que apoiam essas ações educacionais. E, por último, para terminar, eu queria falar que existem mais de 100 universidades corporativas no Brasil e eu queria apresentar
algumas dessas universidades, algumas talvez até tenham deixado de existir, mas é uma lista que eu tenho aqui em mãos para compartilhar com vocês. Então, assim, nós temos nas grandes organizações muitas universidades corporativas. Isso não quer dizer que aquelas empresas, inclusive bem-sucedidas, e aí nós temos também muitas que não têm essa denominação, né, de possuírem uma universidade corporativa, mas elas têm, dentro da sua atuação da área de treinamento e desenvolvimento, esse caráter de realizar a educação corporativa. Então, uma coisa é o título, a denominação da universidade corporativa, a outra é a realização ou não, por parte da empresa, da educação corporativa, que é um foco, como eu já disse, mais extensivo, mais ousado, mais completo, na medida que proporciona não só aos trabalhadores as necessárias competências humanas, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, como proporciona, garantem essas universidades corporativas, garantem a geração das competências essenciais de um negócio. Por isso a importância dessas universidades corporativas para as empresas. Eu quero aqui agradecer pela atenção dispensada e aproveito para convidá-los para assistirem às minhas próximas videoaulas. Eu pretendo fazer desse canal uma oportunidade de compartilhar com vocês a minha experiência profissional na área de RH, que foi muito exitosa. Eu trabalhei durante 23 anos como executivo de RH, na condição de gerente de recursos humanos e diretor de recursos humanos em grandes organizações do segmento têxtil, no segmento de medicamentos, no segmento químico e varejista. Então, eu pretendo compartilhar essa minha experiência com vocês. Eu criei a primeira graduação, o primeiro curso superior de gestão de recursos humanos no estado do Rio, com o meu amigo, professor Mauro Osório. Criamos esse primeiro curso no estado do Rio de Janeiro, a primeira graduação em recursos humanos no Rio de Janeiro. Eu já trabalho há mais de 30 anos como professor universitário, atuei durante 15 anos na Universidade Veiga de Almeida, uma grande universidade do Rio de Janeiro. Atuei durante 13 anos e meio na Universidade Estácio de Sá, onde criei e coordenei o curso de recursos humanos, e trabalho atualmente no Centro Universitário Unicarioca, que há 12 anos é o melhor centro universitário do Rio de Janeiro, e durante 14 anos eu coordenei o curso de RH. Então, eu tenho um compromisso, né, de formar essas novas gerações que ingressam na área de recursos humanos. E eu quero, com as minhas videoaulas e também com videoaulas com a ajuda de outros colegas executivos de RH, especialistas de RH, tratar de vários temas que vão proporcionar a todos aqueles que nos assistirem as competências que são demandadas pelo mercado de trabalho, não só para aqueles que querem ingressar,
como para aqueles que já atuam na área de RH. E essas videoaulas, tenho certeza que também serão muito úteis para todos os estudantes brasileiros que fazem o curso de gestão de recursos humanos. E também, por que não, para muitos professores utilizarem esse material como um material de apoio nas suas aulas. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.